É, esse livro aqui, que um amigo meu me prestou, que fala de um relato de uma neurocientista que teve um derrame. E nesse derrame, por ela ser uma neurocientista, ela achou bom tudo isso, porque ela pôde experimentar de primeira mão como que o cérebro funciona após de um derrame. E é interessante que ela gostou de ter o derrame. Ela falou que ela sentiu uma sensação boa quando ela teve esse problema, porque ela se sentiu conectada com o mundo à sua volta e desprendeu toda aquela noção de espaço e tudo mais, e ela conseguiu se sentir cada vez mais próxima do mundo, de uma forma geral, do ambiente que ela estava. É meio estranho isso aí, mas eu já tive uma experiência parecida com isso aí quando eu fui tentar projeção astral uma vez. E realmente esse sentimento de desconexão com o corpo e conexão com o espaço, realmente ele é uma coisa bem bizarra, mas ao mesmo tempo você sente que é tranquilidade isso aí, né? Outra coisa que eu achei interessante é que ela, por causa desse derrame também, ela explica de forma muito interessante como que funciona o hemisfério direito e esquerdo. Ela falou da teoria do precursor desse pensamento, que na verdade o nosso cérebro ele tem dois cérebros, o hemisfério esquerdo e direito, e que o esquerdo ele é mais voltado a essa parte de racional, essa parte de análise crítica, e o direito ele é mais voltado ao mundo da lua e tudo mais. Se eu não me engano, acho que ela teve o derrame no lado esquerdo, que fez ela perder o senso crítico e tudo mais, e aproveitar mais o mundo nas coisas mais simples, porque o que estava mais funcionando dela era o lado direito. E é interessante isso aí, que pessoas do lado que tem o lado esquerdo mais envolvido tem análise mais crítica e tudo mais, e a pessoa que tem o lado direito mais envolvida, ela vive no mundo da lua, e é bem engraçado de perceber que daí ela fala que para a personalidade, para o caráter nosso, é muito interessante você ter os dois bem desenvolvidos, porque você não fica focando numa coisa só. Você acaba sendo tendo uma visão mais de 360 graus, né? Que isso me fez pensar muito sobre os testes de QI também, que os nossos testes de QI eles são voltados para determinada área, para determinado conhecimento, e não quer dizer necessariamente que você tenha aquele nível de QI muito alto. Os testes de QI também dependem do psicólogo que faz, porque se o psicólogo tiver 110, 120 de QI e o participante tiver 180, 200 de QI, vai dar um resultado para baixo, por incrível que pareça. Então os testes de QI são muito difíceis de se medir. E falando de inteligência, isso seria a parte do hemisfério esquerdo, né? A parte mais crítica, racional. Só que, agora ao meu ver, tá? Existe o lado direito, que um índio, por exemplo, por estar mais na natureza, convivência, o QI desse índio poderia ser muito, por ele estar usando o lado direito, né? Poderia ser muito maior do que um cidadão normal de área urbana, que nem a gente. Porque o QI dele é desenvolvido para aquela função, né? Então o hemisfério direito dele faz com que ele tenha uma conexão muito maior com o mundo, ao ponto dele, por exemplo, pescar um peixe com a mão, mergulhar no rio e pescar o peixe direto lá, sem nenhum outro tipo de instrumento nem nada. Isso me fez pensar que o índio, por ter uma vida mais que ele usa o hemisfério direito e ter tomada de decisões muito maiores que a gente, pode fazer com que ele, em muitos casos, ele seja mais inteligente que a gente. Só que o que a gente faz, porque é muito difícil você medir um nível de inteligência onde você consegue medir o lado esquerdo e o direito de forma assim numérica. Então é bem abstrato chegar
nesse nível aí de conclusão, mas eu gostei da fala dela, que o certo mesmo é você ter os dois bem desenvolvidos, para que a sua personalidade, seu caráter possa transicionar para alguma coisa boa, para uma coisa melhor, né? O que eu achei interessante, ela não falou, quando ela foi ao hospital, e achei interessante isso aí, porque ela acabou falando um pouco também da saúde pública dos Estados Unidos, que eu sei que é uma porcaria, todo mundo sabe que é uma porcaria, a área da saúde, área da saúde lá, né? Ela falou que ela foi mal atendida lá no hospital, o pessoal gritava com ela e tudo mais. E quem mais ajudou ela foram os amigos e a mãe dela. E eu achei interessante aqui que a mãe dela, por mais que não tenha, a gente volta a falar de QI, né? Por mais que ela não tenha uma formação de médica e tudo mais, ela soube cuidar da filha dela, que foi a que escreveu o livro, de uma forma muito melhor que qualquer outro médico que ela tinha passado na mão, né? Que além dos tratos, dos bons tratos que a filha dela, que a mãe dela deu a ela, a mãe dela dava exercícios básicos para ela poder resolver, de quebra-cabeça e tudo mais, de jogos de tabuleiro, para que ela pudesse desenvolver de novo o lado que o cérebro sofreu o derrame, né? Que ela pudesse se recompor. E os médicos falaram que ela poderia se melhorar, mas não 100%. E ela fala que isso é uma total mentira, porque até depois que ela conseguiu andar e tudo mais, depois de vários anos, ela continuou tendo alguns colaterais do derrame, mas ela conseguiu contornar por causa da neuroplasticidade do cérebro, que o nosso cérebro tem essa ferramenta aí muito louca, muito maravilhosa, que é a neuroplasticidade. E esses jogos de tabuleiro e tudo mais, que a mãe dela, por mais que não tenha um QI, digamos assim, universitariamente dizendo, conhecimentos universitários, um QI muito alto, ela, por ter essa parte, agora ao meu ver, tá, a minha opinião, essa parte de entender o mundo, até o amor de mãe ajuda isso aí, ajudou a filha dela a se recuperar até mais. Usava brinquedos e tudo mais para estimular o raciocínio dela, coisa que os médicos não estavam entendendo isso. O médico, ao meu ver, o lado direito dele, o lado de mais humano, não estava sendo exercitado, né? Tudo bem que o americano tem essa fama aí também de ser mais frio. E ela falou que os enfermeiros, os médicos chegavam gritando com ela, sendo que na verdade o certo para você falar com uma pessoa que sofreu um derrame é baixo e repetir várias vezes. Porque a pessoa não está surda. O cérebro dela está funcionando. O ouvido dela está funcionando. Você não precisa gritar com ela. Você só precisa falar baixo, não, um tom que você possa ouvir, e repetir aquilo várias vezes, porque a pessoa ainda está com o cérebro conectando as palavras. Ela fala que realmente foi um nascer de novo, porque ela começou a ter que voltar a falar, teve que aprender conta, teve que aprender palavras, tudo de novo. E ela falou que ela gostou disso aí porque ela voltou a experimentar a inocência da infância, que é uma inocência de querer descobrir o mundo e sem a ansiedade que o adulto tem. E ela falou que ela gostou tanto disso aí que ela quis levar pra vida. Eu achei muito interessante isso aí, cara. De voltar à inocência da criança e se desprender da ansiedade que o adulto tem pelo amanhã, né? Eu acho que a parte que eu mais gostei foi essa aí, na minha visão, né? O que eu mais gostei foi isso aí, de entender que a gente às vezes tem que voltar a ter a cabeça da criança para voltar aquela criatividade, aquele querer de conhecer o mundo e tudo mais. E até na psicologia, quando se fala na terapia, né, quando se fala de paranormalidade e tudo mais, o livro ele também é bem espiritual às vezes, tá? Mas não é nada tipo assim, vai tá falando de passagem da Bíblia nem nada. Ele é uma coisa bem suave, mas tem, tá? E eu acho interessante que, ao meu ver, daí, essa parte espiritual, ela conseguiu entrar também porque ela voltou à inocência da criança, né? Porque na paranormalidade, na psicologia, ou psicologia barra paranormalidade, se estuda muito os fatos das crianças terem uma espiritualidade mais acentuada, né? Ao meu ver, é porque
ela ainda não tem tanto a parte técnica racional que o aluno, que o adulto mais tarde vai botar nela e vai tirar essa magia da criança, que a criança tem de ver o mundo de outra forma. Ela fala que ela gostou de reviver tudo isso de novo, essas sensações das células dela funcionando, dela começar a entender o mundo de novo pela perspectiva da criança, porém sendo uma neurocientista agora. E o trabalho dela era coletar cérebro, né? Achei interessante, achei engraçado isso aí também, que ela chegava nos lugares com o violão e tocava, né? Para ficar mais ameno, o que ela queria passar, que era que as pessoas, quando morressem, doarem seus órgãos, inclusive o cérebro, né, que era o que ela queria, e ela tocava o violão para ficar menos assustador, né? Aí mesmo se as pessoas ficassem com medo, ela fazia uma brincadeira: não, eu não quero o seu cérebro agora, eu espero um pouco. Achei bem engraçado isso aí também. Mas assim, é um livro curto, simples de escrever, achei bem intuitivo, achei bem explicativo. Ele faz a pessoa ficar bem, ficar menos ansiosa. Se você realmente entender o que ele quer falar, né, que o livro quer transmitir, é você ficar menos ansioso e perceber o mundo como você percebia quando você era criança, que de uma forma mais criativa, de uma forma sem filtros, né, que o adulto mais pra frente, a sociedade vai botar na gente, do isso pode, isso não pode. Quando ela voltou a essa inocência, ela não teve nada disso aí. Tudo para ela era maravilhoso, e a conclusão do livro é que ela gostou de ter o derrame. Ela viu a adversidade e ela tirou um lucro disso aí, né? Não material, que eu digo, de fazer o livro, mas de até acadêmico e espiritual também, que ela conseguiu passar muito bem. É um livro que eu indico para todo mundo. Obrigado aí, meu amigo Lisandro, aí, por ter indicado esse livro. E isso aí, se inscreve no canal, que eu vou trazer mais resenhas desses livros também.